Graça e paz, queridos irmãos. Eu já estava meio triste, porque o amém tinha sido fraco, esses irmãos não gostaram da escolha, né? Então vou ser breve. Agora com o amém mais forte eu posso fazer as 2 horas que eu tinha programado. Onde estão os papais aqui hoje à noite? Parabéns e bem-vindos, né? Tem algum papai que está vindo a primeira vez hoje? O filho diz: pai, vamos hoje, é minha igreja. Tem ali atrás, ó, parabéns, bem-vindo. Foi eu que convidei. Bem-vindo, né? Pelo menos alguém convidou, né? Então, está bom. Hoje nós vamos ler o trecho da palavra de Deus, que está em Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 4. Eu pedi ao mano que colocasse um relógio, que a última vez que eu preguei na igreja foram 2 horas e meia de mensagem, eu perdi noção do tempo. Aí ele botou um bem grande, ele ficou com medo. Tudo bem. Gênesis 12, de 1 a 4. Diz a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? O tema da mensagem de hoje é Abraão, pai de multidões. Então, tema hoje para o Dia dos Pais, mas a mensagem não será apenas para os pais, né? Será então para todos aqueles que são ou desejam ser e se tornarão pais espirituais de muitos filhos espirituais. Tem alguém aqui com esse desejo? Então, depois dessa mensagem, eu acredito que vai aumentar. E muitos vão até ver a possibilidade, porque eu acredito de todo o meu coração, queridos, que todos nós, independente do que sabemos, independente do que estudamos, independente de onde nascemos, independente do sexo, independente do nível ou da classe social, independente de qualquer coisa, eu acredito de todo o meu coração que todos nós temos de Deus um chamado e uma missão. Uns dizem sim, outros dizem ainda não, né? Mas eu acredito do meu coração que uma vez nascidos no reino de Deus, nós passamos a ter uma grande responsabilidade, né? E quem aqui é responsável e gosta de cumprir suas responsabilidades? Amém? Eu já estava pensando que, né? Eu estava dizendo, poxa vida, que a primeira vez não vem água, será? Né? Então, Abrão, ele tem no seu nome, né, já o nome de pai, o prefixo ab, né, que lá no Novo Testamento Paulo diz: pelo Espírito de oração clamamos Abba, pai, ou paizinho, né, traduzido. Abraão já trouxe no seu nome essa expressão. Abrão, como era chamado antes, significa pai exaltado. Então Abraão já era chamado de pai antes de ser pai. Não é maravilhoso isso? Olha, eu vejo a graça, a maravilha de Deus, como Ele trabalha nas nossas vidas, já nos dando indicação do que somos antes de nós sermos, do que seremos, ou do que nos tornaremos antes até de nós imaginarmos. Há coisas na tua vida que acontecerão, ainda que você nem sequer tenha imaginado essas coisas ainda, e Deus tem preparado isso para a sua vida. Há coisas que acontecerão na sua vida que você nem cogitou sonhar ainda, mas Deus já sonhou para você. Deus disse para Jeremias uma vez: olha, antes que você fosse formado, eu já te amava.
Antes que nascesses no ventre da tua mãe, eu te chamei. Olha como Deus, Ele manifesta o propósito, antes de termos sido sequer transformados em zigoto, né? Antes de o espermatozoide ter se encontrado com o óvulo, nós já existíamos na mente e no coração de Deus. Que maravilha isso! Você não é fruto do acaso. Sua vida não é qualquer vida. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, ela não merece ser vivida de qualquer jeito. A minha vida não merece ser vivida de qualquer jeito. A sua vida não merece ser vivida de qualquer jeito. E ainda que por um tempo, por um momento, ela tenha sido meio que vivida ao acaso, hoje é dia de conserto. Hoje é dia de revalidação de propósito. Hoje é dia de reorganização de rota. Que tal a gente fazer igual o GPS hoje e fazer aquela mensagem reorganizando rota, né? E então a gente que tinha por um momentinho desviado ali do caminho, tentado pegar um atalho, mas viu que a coisa era meio acidentada, que tinha um buraco muito grande ali no meio, de repente voltar à estrada conhecida, a estrada segura e a estrada que conduz ao destino correto. Então, Abrão, ele já tinha no seu nome essa expressão de que ele era pai, de que ele seria pai. Com 75 anos de idade foi chamado. Gente, 75 anos de idade. Eu fico muito impressionado. Essa não é a palavra mais adequada. Eu ia dizer invocado. Com a maneira que Deus faz as coisas. Porque as empresas, normalmente, não sei, tem alguém aqui da área de RH? Trabalha com RH? Recursos humanos nas empresas? Não. Né? Mas tem alguém aqui que já foi procurar emprego e fez lá entrevista lá com RH, né? Eles pedem teu currículo, é ou não? Aí pede lá as tuas qualificações, teus cursos, né? Procura lá meio que saber o que é que você sabe, quais as experiências que você teve, para então fazer uma seleção, escolher ali o melhor, o mais adequado, é ou não? Deus parece que é tudo ao contrário lá, né? Eu quero fazer aqui, chamar um homem que vai ser o pai de uma grande multidão, então eu vou chamar um velhinho de 75 anos de idade. Oh Deus, o senhor tem noção que era melhor ter chamado assim um jovenzão de 25, né? Marombudo, né? Que vai para a academia todo dia, bonitão, não? Chamou Abrão, 75 anos de idade. Gente, legal que uma vez ele foi chamar uma pessoa que Israel estava meio que com uns probleminhas de umas vizinhanças meio raivosas e que querendo tomar a terra ali, o pessoal meio que com os exércitos, umas pessoas grandes, gigantes ali no meio. Ele foi chamar uma pessoa que ia ser o rei para ganhar todas essas guerras. Aí chamou um meninozinho para se tornar esse rei, né? Impressionante como ele meio que vai escolhendo as pessoas que nós consideraríamos as mais inadequadas para as tarefas mais nobres e mais grandiosas. Deus, Ele não se interessa tanto com a tua capacidade atual. Deus não se interessa tanto com as tuas habilidades atuais. Deus se interessa muito mais com o teu desejo, a tua disposição de fazer, ainda que você não tenha condições. E parece que quando não há condições, é melhor ainda, porque Ele diz: esse aí vai ter que usar a fé. E sabe, a matéria-prima que Deus mais gosta em nós, e mesmo quando não há em nós, Ele permite que seja gerada, né, pela vontade, pela oração e pela busca, mesmo quando não existir em nosso coração, Ele pode dizer: pode sair, está aí, uma pessoa que não tem fé, mas se você me pede fé, uma pessoa que não tem fé, mas se você busca fé, uma pessoa que não tem fé, mas se você deseja fé, então você vai ser um grande homem, uma grande mulher de fé. Hoje à noite, eu gostaria de mexer no teu coração. Hoje à noite, eu gostaria de mexer na tua vontade. Hoje à noite,
eu gostaria que você saísse daqui diferente. Hoje à noite, eu gostaria que você saísse daqui se sentindo que você é capaz de fazer grandes coisas nesta vida, ainda que não tenha hoje as condições necessárias para fazê-lo. Mas hoje, eu gostaria que você saísse daqui com uma decisão. Eu gostaria que você saísse aqui com a decisão e com a certeza de que é possível na sua vida e exatamente com você de realizar essa grande obra de Deus a partir da sua vida, a partir da sua casa, a partir dos seus conhecidos, a partir de tudo aquilo que Deus já entregou na sua mão. Sabe por quê, gente? Porque às vezes nós achamos que não há condições de fazermos coisas por causa das coisas que nós não temos em nossas mãos. E realmente não dá certo. Mas Deus nunca usou ninguém, Deus nunca fez nada grandioso em toda a história bíblica com alguma coisa que estivesse faltando. Ele sempre usou das coisas que as pessoas tinham nas mãos. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram a multidão de mais de 20.000 pessoas, era 5.000 homens. Enquanto os discípulos diziam, Senhor, não tem padaria. Outro dizia, Senhor, não tem dinheiro para comprar tanto pão. Outro dizia, Senhor, não tem nada. Jesus pergunta, mas o que é que tem? E muitas vezes você pode estar dizendo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como Moisés disse, Senhor, eu sou gago. Senhor, eu já sou velho, 80 anos de idade. Senhor, eu não tenho juventude. Não tenho eloquência, e Deus diz, o que é que você tem? Essa vara. Então é com a vara que você vai libertar o povo, é a vara que vai transformar água em sangue, é a vara que vai abrir o mar vermelho, é a vara, não é o que não tem, sempre é alguma coisa que tem na mão. O povo chegou no deserto, estava sedento, e encontraram água, quando chegaram lá a água estava amarga, e o povo reclamou, porque parece que povo que não crê, povo que não é grato, povo dessa maneira, gosta de reclamar. E se você de repente está se vendo reclamando muito, começa a prestar atenção, porque o que está faltando, não é o que você pensa que está faltando, o que está faltando é você prestar atenção. Olha ao teu redor. Então o povo reclamou porque as águas estavam amargas, e Deus disse, tem um carvalho, pega o carvalho estava lá, pega o carvalho e joga dentro d'água. E jogaram o carvalho dentro d'água e a água ficou doce. E muitas vezes a gente pensa que está faltando alguma coisa, mas o que está faltando é a gente olhar ao redor, olhar o que tem. A mulher disse, vão levar meus filhos, meu marido morreu, eu fiquei viúva, os credores chegaram, a lei permitia naquela época que levassem os filhos, se você não pudesse pagar as contas. Hoje, se fosse assim, tinha tanta gente sem filho. Então, aquela mulher chegou para o profeta disse, tá, entendi, você não tem dinheiro, você não tem trabalho, você não tem um bocado de coisa, mas o que é que você tem? Ele disse, eu tenho um pouquinho de óleo só, mas 2 dedinhos de óleo. Ele disse, suficiente. Agora pega as panelas que você tem, pede panela emprestada na vizinhança, junta tudo, fecha os olhos e começa a derramar o óleo. Enquanto tiver panela, derrame o óleo. Encheu todas as panelas, pagou a conta, o que sobrou, a Bíblia diz que ela viveu o resto de sua vida. Não é o que não tem. Sempre Deus vai usar o que você tem. Então, se você estiver hoje numa situação complicada, se você estiver hoje numa situação difícil, se você estiver meio que numa situação desesperadora, olha, não reclame, não murmure, não xingue Deus, não xingue o marido, a esposa, o filho, o patrão, o ex-patrão. Olha ao seu redor. Existe algo que você pode fazer exatamente com o que você já tem, tá? Então, qual era o plano de Deus, gente? Abrão, ele morava em Ur, cidade de Ur, era uma cidade próspera, ele morava como se fosse na metrópole do mundo, de sua época, e Deus, naquela época, ele não era conhecido. Havia vários deuses. A terra era politeísta. Eles adoravam pedra, eles adoravam lua, eles adoravam sol. Havia centenas de milhares de deuses. E não se invocava, como antes, na época de Sete, na época de Abel, na época de Adão, não se invocava o nome do nosso Deus, mas olha como pode andar a humanidade. Lembrar que antes disso,
A maldade tinha se espalhado tanto na terra que aconteceu um dilúvio e Noé, repovoou a terra a partir de sua descendência, fez sacrifícios e o povo se tornou piedoso ali, mas olha, o tempo foi passando e se a gente não tomar cuidado, nossa descendência pode se esquecer de Deus. Não é impressionante isso? Então, Deus ele chama Abraão com um propósito: tornar o seu nome conhecido na terra. As pessoas tinham vários nomes para deuses, mas não havia naquela época um nome para o nosso Deus. Que incrível isso, né? Uma referência para o único Deus verdadeiro. Então, Deus diz: Abraão, vai ser você. E eu fico maravilhado com essa chamada, porque cada vez que Deus ele faz uma coisa grandiosa, realmente Ele faz questão de escolher aquele com quem nós podemos nos identificar. Porque as coisas grandiosas não precisam, para acontecer, elas não precisam de pessoas grandiosas, elas precisam de pessoas dispostas. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir essa frase e a pausa, que é proposital, para você pensar novamente sobre isso e para você dizer um aleluia no seu coração. As coisas grandiosas de Deus para serem realizadas nessa terra, elas não precisam de pessoas grandiosas, mas sim de pessoas dispostas. Uau! Não é maravilhoso isso? Então ele chamou um homenzinho de 75 anos de idade, com uma missão: Abraão, você vai sair daqui. Normalmente as pessoas com essa idade estão se aposentando, eu não. As pessoas estão saindo daquela corre-corre do trabalho, do dia a dia, para dizer: agora eu vou ficar no meu cantinho. Aí Deus chama essa pessoa e diz: tu vai sair do teu cantinho e tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde, Senhor? Não importa. Como não importa, né? Como não importa? Mas aí ele foi. E gente, muitas vezes nós estamos no nosso cantinho, né? Nós estamos na nossa nós estamos na nossa casa, nós estamos no meio dos nossos parentes, nossos amigos, nós estamos na zona segura, nós estamos com as nossas economias em segurança, nós estamos com os nossos relacionamentos seguros. Se acontecer alguma coisa, a gente tem a quem pedir socorro, tem quem nos ajude, tem quem nos socorre, ou não? É muito bom quando a gente adquire certa estabilidade na vida, né? Ou quando a gente sabe a quem pode pedir ajuda, a quem pode pedir socorro. Eu posso chamar isso aqui de zona de conforto. E quantos de nós estamos hoje em nossa zona de conforto? A zona de conforto é a zona onde a gente se sente seguro, onde não há desafios, onde qualquer coisa está sob controle, qualquer problema, inclusive, que acontecer, porque na zona de conforto também acontecem problemas, mas não são problemas estratosféricos, porque está tudo no controle, né? Eu sei que eu posso ir naquele banco, eu sei que eu posso ir na casa daquela pessoa, a igreja fica perto da minha casa, né? Então, muitas vezes nós estamos nesse meio de que nós podemos trabalhar o mínimo possível, nós podemos descansar o máximo necessário, nós podemos, né, ter os relacionamentos, alguns talvez nem tão profundos, para não gerar confusão, né? Para não magoar, não ferir. Então não chegamos nem a desafiar, no bom sentido, né? As ações corretas e justas, para não gerar conflitos, não causar confusões. Sabe o que é zona de conforto? Eu não quero problemas, está bom minha vida do jeito que está. Então naquele momento Deus instou Abraão para sair de sua zona do conforto. E gente, escreva uma coisa se você é daqueles que escrevem, se não, escreva na sua memória, ou depois assiste o vídeo e escreve em casa. Na zona do conforto não existe crescimento, na zona do conforto não existe desenvolvimento, porque na zona do conforto não há desafios,
E apenas onde há desafios é que existem as oportunidades de crescimento. Enquanto você não for desafiado, você não vai se desenvolver em sua vida. Quando Davi foi derrotar Golias, ele falou com Saul, porque Saul disse: os meus melhores soldados não quiseram, nem eu. Vou derrotar esse homem como você, um menino desse, vai lá. Já Davi disse: olha, uma vez, um urso foi lá pegar uma ovelha minha. Eu peguei minha pedrinha, pá, matei o urso. Outra vez, foi um leão para pegar uma ovelha que eu pastoreava. E então eu peguei a pedra e derrotei o leão. Então, quando veio o desafio do urso, eu venci o desafio do urso. Quando veio o desafio do leão, eu venci o desafio do leão. Agora eu estou pronto para o desafio do gigante. Sabe quando é que você vai derrotar os gigantes? Quando você derrotar os ursos, quando você derrotar os leões. Tentar realmente desafios menores, depois um pouco maiores, depois um pouco maiores, mas que você se tornar aquela pessoa que não foge dos desafios. E aí, papais e mamães, deixe os seus filhos enfrentar os desafios deles. Porque se você resolve todos os desafios deles, eles serão pessoas que não se desenvolverão. Eles serão pessoas que não enfrentarão seus próprios desafios no futuro, ficarão sempre como crianças. E sabe aquelas crianças de 30 anos, aquelas crianças de 40 anos, aquelas crianças de 50 anos, e aquelas crianças que morrem crianças com 80 anos. Porque papai e mamãe não deixou que eles crescessem, que eles se desenvolvessem. Quando você resolve os desafios dos seus filhos, você fica melhor, mas seu filho não. Você fica melhor em resolver mais um desafio, mas seu filho não. Então que tal? Quem arruma a cama não é mais mamãe, é o filho. Quem coloca as coisas no lugar não é mais mamãe, é o filho. Quem faz a tarefa de casa, não é a mamãe que faz a tarefa do filho, a tarefa é do filho. Você entende? Você pode ajudar, mostrar o caminho, tirar uma dúvida, mas não fazer tudo. Você entende isso? Estamos na época em que o pessoal aí das empresas está meio aflito, porque o pessoal da geração, geração Z, essa geração que está começando a entrar no mercado de trabalho, estão indo para as entrevistas de emprego, com papai e mamãe. Incrível isso. Papai e mamãe, eu vou para a entrevista, vamos papai. Nós precisamos deixar as crianças crescerem, nós precisamos deixar as crianças entenderem que são capazes de enfrentar desafios. E se enfrentar um desafio e não vencer, ela vai procurar o jeito de vencer da próxima vez. O nome disso não é processo? Né? E a gente precisa andar nos processos, a gente precisa respeitar os processos, a gente precisa seguir os processos e a gente precisa então se desenvolver nos processos. Então a zona do conforto é uma zona que, embora confortável, embora a gente possa dizer, eu vivo na estabilidade, ela não vai trazer o crescimento. Já pensou? Abraão podia dizer, estou bem aqui em Ur, posso morrer aqui assim. Ele não seria pai, sabia? Embora fosse pai no nome. Ele não seria o homem que nós conhecemos. Israel não seria a Israel que nós conhecemos, se Abraão tivesse permanecido ali na sua zona de conforto. Então ele disse sim, né? E ele foi. Aí ele foi, a Bíblia diz que Ló, no versículo 3, né? Ló foi com ele. Deus não disse para ele levar Ló. E muitas vezes, quando a gente sai da zona do conforto, e isso é super natural, faz parte do processo, tá? A gente entra na tal zona do medo. Medo. Sabe, aquele receio, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir trazer essa mensagem? Será que eu vou conseguir falar para o meu vizinho? Será que eu vou conseguir liderar esse PG? Será que eu vou conseguir fazer lá a salinha das crianças? Será que eu vou conseguir contribuir
nesse acampamento, né? Será que nós vamos conseguir o resultado esperado? Dá aquele friozinho na barriga? Dá ou não dá, gente? Quem aqui já passou por desafio que deu frio na barriga? Maravilhoso esse frio na barriga. Com medo. Deu medinho? Vai com medo. O medo não é um problema. O problema é você se deixar vencer pelo medo. Esse medo da expectativa, esse medo do desconhecido, porque todo desconhecido gera uma expectativa de eu não sei, será que eu vou reagir bem? Será que eu vou responder bem? Será que na hora eu vou ter todos os recursos que eu vou necessitar? Sabe, esse medinho de que eu não sei o que é que vem depois da curva, sabe? Porque, e eu quero mexer com você a partir daqui, porque há muita coisa para acontecer, há muita coisa para acontecer a partir da sua vida, porque hoje eu quero sacudir você para sair da zona do conforto, pô, já chega, tu não tem nem 75 anos ainda, então dá para sair mais cedo, mas também não espera chegar nos 75, porque Deus, isso aqui foi a história do Abraão, a tua história é outra, tu já está aqui, certo? E às vezes a gente diz, meu Deus, já tem a igreja, inclusive a ICHJ, poxa, a melhor igreja de Fortaleza, ai, já tem tudo. E o mano compartilhou comigo um sonho que ele tem, e é maravilhoso, é de dar aquele friozinho na barriga, sabe? É de dar aquele friozinho na barriga. Eu disse, vamos, vamos realizar esse sonho, porque é maravilhoso. E por que não, gente, nós de repente termos mais pessoas que não conheciam a Deus e passem a adorar a Deus conosco aqui, por que não? Será que, olha para o teu lado aí, olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, aí todo mundo olha para a nuca do outro, né? E nós temos todas essas pessoas maravilhosas aqui, e tem muitas outras pessoas que ainda não estão aqui, não é incrível isso? Há muitas outras pessoas que ainda não estão aqui, gente. Da mesma maneira que você um dia chegou, se maravilhou e está sendo alimentado e nutrido e está nessa zona do conforto maravilhosa, Deus agora talvez esteja dizendo para você, está na hora, meu filho, está na hora de você cumprir o meu sonho. E eu vou dizer para você qual é o sonho de Deus, né? Ele tem um sonho grande para acontecer neste lugar e em várias outras igrejas deste mundo, a partir da sua vida. Quem crê? Quem crê? A partir da sua vida, com medo mesmo, de repente dizer, meu Deus, mas eu vou falar, um dia eu vou pregar, um dia eu vou ministrar para alguém, um dia eu vou falar de Cristo para alguém, um dia eu vou começar a cantar um louvor para alguém, um dia eu vou abrir a porta da minha casa para alguém, um dia eu vou no meu trabalho fazer uma oração por alguém, um dia, de repente esse dia chegou, e você diz, eu não sei falar, e Jeremias disse isso. E já pensou se Jeremias tivesse ficado na desculpa ou no medinho de não sei falar? Né? Eu sou apenas uma criança, Senhor. Como eu vou neste mundo perverso? E Deus diz, eu colocarei as palavras na tua boca, sou eu quem falarei através de ti. E será que conosco vai ser diferente? O Senhor Jesus, Ele disse a mesma coisa para os discípulos, nós vamos ficar com medo, Senhor, vamos nos perseguir. E Jesus disse, não se preocupem, o Espírito Santo dará as palavras a vocês. Então vai com medo, mas vai. O problema do medo é quando fica. Mas quando há o medo e você vai, então você vence o medo, porque na maioria das vezes, gente, 99% das vezes eu não tenho medo de errar a estatística, o medo é pura ilusão, o medo é apenas imaginação, o medo na verdade é tudo aquilo que paralisa os tímidos, mas o medo é tudo aquilo que vai fortalecer cada vez mais os ousados. Então, tímido paralisa, ou ousado, que mesmo com medo vai. A pausa é de reflexão, tá, gente? Então fiquem tranquilos.
No livro de Salmos é Selá. Então, depois da zona do medo, depois que a gente enfrenta, depois que a gente sai, mesmo com Ló, Deus não disse para levar Ló, mas às vezes o medo diz: Ló, vamos comigo, a gente vai sair daqui, vai para uma terra desconhecida, né? Vai que alguém tenta nos atacar, eu te protejo, tu me protege, nossos servos aqui vão estar com a gente, e então a gente vai aí procurar vencer, né? E então eles foram, e gente, prosperaram. Quando Abrão chegou lá no Egito, porque teve uma fome na terra onde ele estava, e quando ele chegou no Egito, ele disse, porque Sarai, o nome dela, Sarai, o nome era Sarai antigamente, eu acho que é porque o útero era doente, então já tinha a oração, né, Sarai, depois quando depois teve o filho, né, teve o filho Isaac, aí mudou de nome, mudou para qual nome? Sarô. Era Sarai, mudou para Sara. Então mudou para Sara. Gente, e há é Sara, tá, gente? O Sarô era uma brincadeira que a Carol não riu alto e tal. Era essa risada. Então, existe algo profético aqui também, na mudança de nome da Sarai. Sarai, esse ai significa minha, né? Então Sarai é como se, minha princesa, era propriedade de Abrão, minha princesa, já tinha ali a nobreza, mas era a individualidade de uma pessoa. E sabe quando é que acontece o milagre? É quando nós deixamos de ter alguma coisa apenas para nós, e nós tornamos isso público. Quando Sara concebeu Isaac, quando a promessa foi feita para ela, ela mudou de nome para Sara, que significa princesa. O que nós podemos entender aqui é que deixou de ser a princesa apenas de Abrão e passou a ser a princesa de todos nós, porque o que vinha a nascer ali no fruto, no ventre de Sara, viria a abençoar todas as nações da terra. Quem quer abrir mão muitas vezes da sua individualidade? Quem quer abrir mão da sua privacidade? Quem quer abrir mão do seu conforto? Quem quer abrir mão das suas coisas para de repente se tornar uma bênção para mais pessoas neste mundo? Quem gostaria de tocar a sua vizinhança, de tocar a sua comunidade, de tocar a sua empresa, de tocar a vida, de tocar os corações de outras pessoas aí fora? Mas muitas vezes vai deixar de dizer: isso é meu. Sabe, Aloíris? Lembra do dia que você deixou de ser seu e passou a ser do Senhor? Deixou de ter a vida individualizada para ter a vida em que tocaria o coletivo. Sabe, gente, é incrível, né? Um dia Deus olhou para a terra e Ele disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus ficou incomodado com as trevas que havia na terra, com a grande obra que necessitaria ser feita nessa terra. E olha, Deus estava no melhor lugar. Deus estava muito bem, estava ou não estava, gente? Se você lê Isaías 6, fumaça de glória, os serafins ao redor, anjos que cobriam seus olhos com duas asas voavam, com as outras cobriam seus pés, e cantavam ali: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Tudo isso acontecendo, gente, eu imagino o som da orquestra celestial tocando, acompanhando esse canto dos anjos. E anjos são bem afinados, Nixon, são bem afinados. Fico imaginando a glória de tudo aquilo acontecendo. Ele estava num lugar muito melhor do que todos nós estamos aqui achando que temos tudo. E sabe qual foi a expressão de Deus depois de tudo isso? A quem enviarei? Porque a terra está cheia de pecado. Quem há de ir por nós? Então a voz diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Abrão saiu de Ur dos Caldeus,
terra mais rica de sua época, do seu conforto. Jesus saiu do céu. Nossa, Jesus sai do céu e ele é enviado. E ele vem para essa terra como homem, se faz homem, né? Tá. Desculpa aí a Maria de primeira viagem, sabe como é, né? Obrigada, Luiz. Ele deixa a sua glória, em Colossenses capítulo 2, fala da trajetória dele, do céu, humilhando-se, não usurpando ser igual a Deus, fazendo-se igual ao homem, e então passa pelo sacrifício para depois ser exaltado, e esse processo, gente, é poderoso. Você acha que Jesus não estava na zona de conforto lá no céu? Estava. Quem não gostaria? Toda a glória. Vem para a terra, ele passou por um momento em sua trajetória humana, em que ele chorou e suou gotas de sangue. Ele clamou ali: Pai, por que me abandonaste? O medo tomou conta do seu coração, porque sentiu o vazio que o homem sente quando está sem Deus. Ele passou também por essa experiência, mas decidiu passar. E decidiu vencer, porque mesmo com esse medo, mesmo que momentâneo, mesmo que naquele momento, né, depois ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Então não era o medo que paralisava, mas o medo do tímido, mas era o medo do ousado, que mesmo existindo esse frio na barriga e essa incerteza, ele poderia dizer: eu continuo, eu vou em frente, vamos lá, sabe? Vai com medo, não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo dizer: não é para mim, é para o outro. Não deixa o medo te dizer: não é minha hora, vou aprender mais. Não deixa o medo te dizer: depois eu faço. Vai, abre a boca, Deus vai te encher. Ele diz isso: abre a boca e eu te encherei. Uau, que maravilha, né? Quantas pessoas a partir de hoje vão dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de ser tímido, e a partir de hoje eu serei ousado. Eu vou deixar de me esconder atrás do meu marido, da minha esposa, atrás dos outros que eu acho que são maiores ou melhores do que eu. Não estou dizendo para você achar que é melhor do que os outros, não, mas não achar que é pior do que você mesmo. Você pode muito mais do que pensa que pode. Você só precisa entrar em ação, sabe? Começa. Não precisa saber tudo para começar. Não precisa ter tudo para começar. Você deve começar com o que tem, e você já tem tanta coisa. Você já tem tanta coisa. Sabia? Amém? Amém. Então, depois disso, depois que passamos dessa zona do medo, vem a zona maravilhosa do crescimento. Tá? Na aprendizagem, perdão, crescimento seria a última. Na aprendizagem, a gente vai fazendo e aprendendo, a gente vai fazendo e se aperfeiçoando, a gente vai fazendo e se melhorando. É quando sabemos para onde estamos indo, e aí, gente, é quando a gente sabe tudo aquilo que precisamos e buscamos. Aí aprendemos, conhecemos e prosseguimos em conhecer. Abraão, ele treinou um exército dentro de sua casa, sabia? Quando Ló, ele foi preso, foi levado cativo na guerra que aconteceu, dos 5 reis contra 4, levaram Ló e todos os seus bens, e contaram a Abrão. Ele então chamou o exército dentro de sua casa, formado pelos seus servos, que nasceram na sua casa, 318 homens. Então ele disse: vamos lá buscar Ló. Gente, cinco reis, 5 nações ali, tinham invadido, tinham levado, tinham ganho dos outros, tinham levado Ló. Abraão disse: pois eu vou com o exército que tem na minha casa. O que é que isso significa? Que enquanto eu estou chegando onde eu quero chegar,
enquanto eu estou no caminho de cumprir o propósito que eu preciso cumprir. Essa olhada foi do relógio. Já era. Eu estou me preparando para vencer. A vitória, ela não acontece no dia da luta. A vitória acontece no primeiro dia de preparação. A vitória não acontece quando chega o dia da partida final do campeonato. A vitória acontece no cansativo e às vezes monótono dia de treinamento. É aí que acontece e que nós ganhamos as vitórias da nossa vida. Aí é quando eu escolho se eu vou assistir a Netflix ou se eu vou ler aquele livro edificante, aquele capítulo da Bíblia. É aí que eu decido se eu vou passar mais aquelas horas ali nos rios, ou se eu vou praticar um pouco mais meu instrumento. É ali que eu decido se eu vou compartilhar aquelas mensagens sem graça, até são engraçadas, e sem futuro, ou se eu vou conversar, e aí meu irmão, como é que está mesmo? Como é que está teu casamento? Como é que está fulano? Como é que vocês estão vivendo hoje? É nisso que vai fazer a diferença, se eu estou me preparando para vencer, ou se a derrota é só questão de tempo, sabe? Então o que eu estou fazendo, quando eu estou na zona de aprendizado, na zona de aprendizagem, eu estou todo o tempo sabendo que eu preciso me edificar mais ainda, porque vai chegar um dia que todas essas coisas serão necessárias para algo muito melhor que vai acontecer na minha vida. Então, ter um propósito. Você será pai de uma nação. Vai para a terra que eu vou te dar. Se Abraão sabia que Deus ia dar aquela terra para ele, ele sabia que ia precisar lutar naquela terra. Sim ou sim, gente? Muitas vezes fica subentendida essa questão, porque não fala de que Abraão um dia começou o treinamento. Davi, mesmo quando estava lá na caverna, fugindo de Saul, ele sabia que seria rei, e sabia que na terra, na época dele, não tinha nenhum valente, era só ele de valente. Ele começou a preparar valentes. Fugitivo na caverna, ele preparou um exército de valentes, de maneira que, quando Davi assumiu o reinado, havia muito mais valentes. Tem um capítulo inteiro de Samuel, que fala dos valentes de Davi. Não é impressionante isso? Muitas vezes a gente está chorando no meio da luta, mas os vencedores no meio da luta estão se preparando para a vitória que vai vir. Eu sei que pode estar muito difícil na sua vida hoje, mas você decide se nesse momento difícil, você está se preparando para perder mais uma, ou está se preparando para ganhar todas as outras que virão. Faz sentido isso para você? Eu estou falando aqui do seu chamado, eu estou falando aqui de se mexer, eu estou falando aqui de tomar decisões, eu estou falando aqui de que há algo maior nessa vida do que pagar as contas. Há algo maior nessa vida do que vir no domingo para a igreja e depois achar que está tudo bem. É maravilhoso vir no domingo para a igreja, amém? Mas existe muita gente que não vai no domingo para a igreja. E é sobre isso. E todos esses que nem no domingo vêm para a igreja, qual o nosso papel em relação a eles? Ficar na nossa zona de conforto? Ou eu posso realmente desempenhar um papel para que todos um dia tenham igreja? Já pensou nisso? Pensou que lindo? Eu me preparar para que meu vizinho tenha uma igreja, para que aqueles meus outros familiares tenham uma igreja, para que então o sonho de Deus, não foi? Deus disse para Abraão: Abraão, olha para cima. Aí eu olho para o relógio e olha as estrelas do céu. Aí ele disse: olha para baixo e olha a areia do mar, conta, e não dá para contar, vocês sabem que não dá para contar, né? É muita estrela e são muitos grãos de areia, mas o que Deus está dizendo é que nós precisamos ter uma visão, porque sem visão a gente se perde. Será que é só isso? Olha para o teu lado, é igual às estrelas? Olha para o teu lado, é igual a areia?
Então, até chegar nas estrelas e até chegar naquela quantidade de grãos de areia, Abraão, tem um trabalho a ser feito. Então, bora lá, rapaz. Não perca a visão. E por quê? Eu pensei, por que as estrelas e por que a areia? É porque deve ser de dia e de noite. De dia você vê a areia, os grãos de areia. De noite você conta as estrelas. De dia e de noite, olha, mantenha a visão diante de ti, de dia e de noite. Não perde a visão, não perde o que é importante, não perde a noção do que realmente eu quero para a tua vida. Jesus, ele fez essa obra maravilhosa, e alguém diz, como é bom o céu, né? Ele saiu do céu, veio para a terra, voltou para o céu, mas ele disse, eu quero que vocês vão também, certo? E eu quero que uma multidão vá, certo? Então, ele disse, olha, vocês agora vão pelo mundo todo, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Quando a gente olha lá em Apocalipse, ele diz, são tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, essa multidão de pessoas que vai estar diante dele. E como vai acontecer isso? Se eu e você, a gente não começar agora. É ou não, gente? Eu aprendi com o pastor João Paulo que essa é uma série. Estou na introdução da mensagem. Depois a gente vai continuar outros dias, mas eu queria que o ministério viesse aqui, por favor. Hoje, talvez a aplicação que nós podemos trazer para nós é: qual a Ur, cidade de Ur, que Abraão deixou? Qual a Ur, qual a sua Ur, que você decide deixar hoje? Qual é o seu ponto de apoio, a sua área da zona de conforto, que talvez você decida deixar hoje para tocar mais uma ou outra pessoa, para começar a fazer realmente acontecer o mover de Deus na sua vida, e a partir da sua vida, a partir dos seus lábios, a partir dos seus ouvidos, a partir dos seus olhos, a partir de sua boca, a partir de suas mãos. Você pode ficar de pé? A música que você solou, da Lima do Fernandinho, por favor, pode ser? Eles cantaram uma música muito bonita hoje, muito forte. Eu vou pedir para o Diego colocar aqui, para a igreja cantar agora, mas dessa vez como uma oração. Rendido estou. Você vai cantar agora, essa noite, como a sua oração. Talvez entregando alguma coisa, talvez tomando alguma decisão, talvez ganhando coragem, talvez elaborando um plano, talvez ganhando uma visão, porque grandes coisas Deus vai fazer através da tua vida, e sim, de você, sim, a partir de você. Ore ao Senhor através dessa canção. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, glorificar meu coração, eu ande em tudo
Senhor, nos entregamos em Tuas mãos. Nesse momento, Senhor, nos rendemos a Ti. Nesse momento, Senhor, nós fazemos a nossa oração, entregando, Senhor, nossa vida a Ti, nosso respirar, nosso viver. Que seja tudo para Ti, Senhor. Que sejam todos para Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. A nossa vida acontece através das decisões que tomamos. Toma uma decisão hoje. Eu sou teu. Toma uma decisão hoje. Aleluia. Aleluia, Deus. A quem enviarei? pedir mais uma vez, só para a gente finalizar. Você vai cantar só as vozes. Minha vida dou a Ti, Senhor. Minha vida dou a Ti, Senhor. Minha vida dou a Ti, Senhor. Rendido a Ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida. Tenha coragem, cante isso a Deus. A Ti, Senhor, rendido a Ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Aplauda Ele que te chamou, que te escolheu e que vai capacitar e que vai te entregar cada palavra. Aleluia.